Olá, tudo bem? Neste vídeo de C#, vamos usar o pacote Fluent Validation para validar o nosso formulário. Veja que eu clico aqui e ele me fala que eu preciso informar o nome do cliente. Isso daqui nós não usamos um método para validar o formulário. É algo bem diferente. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, eu vou usar o 2022, mas pode ser o 2019 também. Criar um projeto na linguagem C#, Windows, área de trabalho. Aqui eu posso selecionar o .NET, que é o mais recente, ou o .NET Framework, que é o mais antigo. Eu vou selecionar o .NET. Próximo. Aqui vai o nome do projeto. Se você selecionou o .NET Framework, já tem o criar aqui. Se você escolheu o .NET, então é próximo. Se você está usando o Visual Studio 2019, você só vai ter o .NET 5 ou NET 5. Se você estiver usando o Visual Studio 2022, vai ter o .NET 6 ou .NET 6. Criar. O Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou parar o vídeo, vou desenhar um formulário e já volto. Eu criei esse formulário de entrada. Se você ainda não sabe desenhar um formulário, eu vou deixar uma playlist na descrição desse vídeo para você assistir. Tudo isso aqui são labels, esses daqui são todos text box. F4, esse é o TXT ID, não precisa se preocupar com o maxlen. Esse é o TXT nome, este é o TXT e-mail e esse é o TXT limite crédito. Esse daqui é um botão, arrasta o botão para cá, F4, btn salvar e o texto dele é salvar. 2 cliques no botão salvar, coloca esse código aqui, vai ficar vermelho porque não tem esses métodos. Eu vou colocar esses métodos aqui embaixo. Então tá aqui ó, o método salvar dados, só retorna verdadeiro. E o método limpar form, limpa os controles aqui do formulário, limpa o formulário. Vou salvar e vou executar para ver como que ficou. Então eu tenho um formulário, vou digitar algumas coisas aqui. Vou clicar no salvar, ele só vai limpar e posicionar o cursor novamente aqui no ID. É o que está fazendo aqui. Ó. Salva os dados, como não tem nada aqui nesse método, está só retornando verdadeiro, ele vai passar no limpar, limpou e colocou o foco nesse controle aqui. Eu quero agora validar esses dados. Nós vamos usar então um pacote, e nesse pacote nós vamos usar uma classe que vai validar esses dados. Vou parar a aplicação. Agora eu vou aqui ó, em ferramentas, gerenciador de pacote do Nugget, gerenciador de pacotes, aqui em procurar, vou procurar Fluent Validation. Vai aparecer esse daqui, ó. Ele é do .NET, com 142 megas. Aqui tem as versões. Essa aqui é a 10.4, se for uma mais recente não tem problema. Vou marcar aqui em projeto, ele já marcou aqui também. E vou clicar no instalar. Vem essa caixa, se vier você clica no OK e aguarda ele dar o concluído aqui embaixo. Vou fechar aqui o gerenciador de pacote, Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções, ele instalou o pacote aqui. Se você estiver usando o .NET Framework, vai ter assim referências, ao invés de ter essas coisas aqui, vai ter referência. Você clica na referência e vai ter ali um Fluent Validation. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe para os meus dados. Cliquei o botão direito sobre o nome do projeto, adicionar classe. Essa classe vai chamar clientes. Pressionei o Enter, é uma classe pública,
Deixa eu fechar algumas coisas aqui. E vou colocar algumas propriedades aqui. A classe clientes tem essas propriedades. O ID, o nome, o e-mail e o limite de crédito, com esses tipos aqui. Inteiro, string, string e decimal. Agora eu vou criar outra classe para fazer a minha validação. Vou clicar no botão direito do mouse, adicionar, classe. Cliquei sobre o nome do projeto. Clientes validação é o nome da minha classe, também é pública. E essa classe ela é derivada de Abstract Validation. Vai ficar vermelho assim porque falta uma namespace. Coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções. Pode ser assim também, ó. Deixa o mouse aqui, ó, pressiona, mantenha a tecla Alt pressionada e pressiona o Enter. Aí aparece aqui, ó. Abstract Validator Using Fluent Validation. Aí ele vai colocar aqui em cima a namespace. Podia pôr o mouse em cima e ir no mostrar possíveis correções. Agora eu vou fazer o construtor dessa classe. Se é construtor, tem que ter o mesmo nome da classe. E construtor não volta nada, porque vai voltar um objeto dessa classe. Agora eu vou pôr as minhas regras de validação aqui. Vai validar quem? Vai validar essa classe clientes, que é essa daqui que acabamos de criar. Então aqui, vou fazer a primeira regra, for, uma expressão lambda, o ID. Então é a propriedade ID desta classe. Not empty. No caso, essa propriedade aqui, ó, ele é um inteiro, tá vendo? Então, not empty não pode ser zero. Agora é o nome. O nome, eu vou fazer assim, ó. Significa que ele pode ter de 2 a 70 caracteres, o len. E se não tiver, então eu vou dar essa mensagem. Informe o nome do cliente de 2 a 70 caracteres. Agora a propriedade e-mail. Eu vou usar aqui, ó, e-mail address. Já é o suficiente, ele só vai aceitar um e-mail válido na propriedade de e-mail. O limite de crédito não pode ser vazio, não pode ser zero, na verdade. Com 2 casas decimais e 10. É um decimal com 2 casas com 10 dígitos. Está pronta a minha classe de validação. Agora eu preciso usar essa classe para validar os dados lá do meu formulário. Vou voltar aqui no design do formulário, 2 cliques aqui no salvar. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, o salvar dados. Eu vou pôr um código aqui. Coloquei esse pequeno código aqui. Aqui estou instanciando um objeto cliente da classe clientes. Um objeto que tem essas propriedades. Aí estou pegando os dados do meu formulário e passando para este objeto. É esse objeto que vai ser validado, não é o formulário. Esse daqui por quê? Porque se tiver vazio, esse convert vai dar errado. Então eu tenho que concatenar com esse zero. É uma forma de evitar o erro. Agora eu vou verificar se está tudo certo. Vou pôr outro código aqui embaixo. Esse aqui, ó, é a validação. Então, nesse trecho, passo os dados do formulário para o objeto cliente e aqui embaixo vai fazer a validação do objeto cliente. Então, eu instanciei um objeto chamado validador, que é um objeto da classe clientes validação, que é a nossa classe onde tem a regra de validação. Aqui, aquela classe
ou melhor, esse objeto aqui vai invocar o método validate passando esse objeto aqui, esse cliente aqui que está com os dados. Para quem? Para o validator, que é a minha classe de validação. Esse método vai me devolver os erros aqui, uma coleção de erros. Aqui eu estou pegando esses erros, eu nem precisava dessa variável, né? Eu podia usar ela direto aqui. Eu podia fazer assim, ó. Também funciona. Diminui uma linha ali. Aqui esse return é false. Então, ele está verificando o quê? Ele está verificando se a validação foi válida. Ou seja, se ela não violou nenhuma das regras de validação que está aqui. Esse objeto que foi passado. Quem? O cliente, que está com os dados do formulário. Então, ele vai percorrer todos os erros que deu, mas ele encontrando um erro, ele já vai sair do for each. Ele não vai dar todos os erros. Vamos supor que não preencheu nada e clicou no salvar, ele vai falar que precisa do ID. Preencheu o ID, clicou no formulário, vai falar que precisa do nome. Então, ele vai dar só uma mensagem. Caso ele passar aqui e nenhum erro ocorreu, ele vai retornar verdadeiro, significa que pode salvar o formulário ou salvar os dados. Aí eu tinha que realmente fazer aqui embaixo o salvar. Salvar no banco de dados. Eu não vou fazer isso. Vou clicar no iniciar. Então tá aqui, ó. Vou clicar no salvar, ele vai passar os dados do formulário para cliente. Só que não tem nada, tá vazio, ó. ID deve ser informado. Essa mensagem, ela veio desse empty aqui, ó. É automática. Porque eu não pus nenhuma mensagem, diferente daqui, ó. Aqui eu pus a mensagem. Vou clicar o OK e vou por aqui o 4. Vou no salvar, agora ele veio, ó. Informe o nome do cliente de 2 a 70 caracteres. Agora foi a minha mensagem que veio. Não foi a mensagem padrão, porque eu coloquei esse método aqui definindo uma mensagem no caso de violar essa regra. Vou clicar aqui no OK, posicionar aqui de volta. Agora eu vou preencher aqui, ó. Vou pôr assim, ó. Tá preenchido. Ó. E-mail é um endereço de e-mail inválido. Ele já checa se esse endereço de e-mail é válido ou não. Agora ele está falando que o limite de crédito deve ser informado. Por quê? Porque ele é not empty. Agora eu vou fazer assim, ó. 34.872. Veja que eu coloquei aqui, ó, a precisão de 2 casas decimais. Ó, limite de crédito não pode ter mais do que 10 dígitos no total, com 2 dígitos de decimais. E ele está falando que foi informado 3. Eu podia colocar minha mensagem personalizada aqui com esse if message aqui na frente. Vou tirar aqui os 3. Vou fazer assim ainda, ó. Agora ele está dando problema aqui, ó, não são nas casas decimais, são 13 dígitos. Eu coloquei muitos dígitos. Então vou deixar ele assim, ó. Aí ele salvou, limpou o formulário e posicionou aqui no ID. É claro que não está salvando aqui, você tem que fazer a rotina de salvar logo aqui, logo depois que validou. Ou chama um outro método que faz o salvar e grava os dados num banco de dados, num arquivo, aonde você precisar. Esse é o Fluent Validation. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.